Bom dia a todos. Bom dia, tá dando para ouvir? Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. O encontro era a emoção da leitura e eu chorando ali na sustentação também, né? Chorando de alegria, chorando de emoção. Cheguei aqui essa semana na terça-feira. Primeiro sentimento que me tomou desde que do Rio vim para cá foi da saudade. Saudade da casa de Dr. Erma. Saudade da minha mãe, Alda, que tive a oportunidade de reencontrá-la nas rodas das reencarnações. E gratidão foi o segundo sentimento que se tornou mais forte. Gratidão à casa, gratidão aos benfeitores espirituais, gratidão ao Dr. Erma, que todos sabem, conhecem bem a sua grandeza, no sentido do seu amor, da sua firmeza, quando nos dirige a palavra, uma firmeza amorosa, nos chamando sempre para a lucidez do espírito, para o despertamento, para a clareza da condição nossa de espíritos que somos imortais e que estamos temporariamente na condição de alma, encarnados. Não é isso? No desafio de vivermos no mundo sem nos deixarmos levar pelo mundo. Vivermos no mundo sem sermos do mundo, não significando com isso que nos isolaremos das coisas do mundo, da nossa vida, da convivência social, até mesmo dos prazeres, das alegrias que a vida material nos proporciona, mas que esses prazeres, que essas alegrias sejam honradas à luz do Evangelho. Não é? E nós estamos aqui na Casa Espírita e eu particularmente muito feliz quando carinhosamente a minha mãe pediu para que eu falasse ao final, nessa última reunião pública nossa de fechamento das atividades do ano. E quando eu vi que era ela que estava escalada, a gente entrou num bom conflito, eu querendo ouvi-la e ela querendo que eu falasse, né? Mas aqui com muita alegria e emoção, porque é uma casa que conheci há 20 anos atrás, logo no início da sua formação, vinha aqui, né? E fui podendo acompanhar o crescimento, a estrutura material da casa, porque espiritual é muito maior, né? O trabalho é incessante. E falar numa última reunião do ano é uma fala de reflexão natural, não é isso? O final do ano chega, minha mãe já fazia essa reflexão lá dentro, e eu também vim com ela hoje de manhã, acordei com essa reflexão de que o final do ano por si só suscita a cada um de nós reflexões íntimas, não é isso? Sobre o que fizemos dele, né? Como atravessamos o ano, o que fizemos e o que deixamos de fazer. E isso que fizemos foi positivo ou negativo, e o que deixamos de fazer nos trouxe alguma falta, né? E naturalmente vamos olhando para o novo ano, para o ano que vai se aproximando, e também vamos refletindo e tentando alinhar ou realinhar posturas, metas, objetivos em nossas vidas, sejam eles objetivos materiais, psíquicos, vamos dizer assim, e também espirituais. Normalmente os objetivos materiais são os que tomam a dianteira. Vou comprar, vou quitar minhas dívidas, vou organizar melhor a casa, né? Vou tentar dar continuidade a tal projeto, mas a casa espírita, a doutrina espírita,
quando vai nos orientando e nos ajudando no entendimento de que somos espíritos imortais, o olhar passa a ser diferente, quer queira ou não, não é isso? A gente tem um olhar para dentro de nós, a nos confrontar silenciosamente com o que estamos fazendo, não mais com a nossa vida, mas com a nossa existência, né? Com a nossa encarnação. E daí a gente pensar a vida, a existência e o novo ano que chega como espíritos imortais que somos, né? Com um olhar de um projeto mais amplo, mais claro, mais maduro, mais consciente da nossa trajetória, entendendo que a vida material, essa aqui nossa, ela é transitória, ela é passageira, e a verdadeira vida é a vida espiritual. E nós fazemos naturalmente uma confusão, né, em torno disso, por mais conhecimentos que tenhamos, por mais que saibamos que somos espíritos imortais, refletimos mais como alma, né? Fechados nesse olhar, e deixamos de ver a grandeza da vida espiritual. A própria folhinha que foi lida, que nos emocionou, do nosso querido Dr. Hermann, ele sinaliza para a gente servir sem esmorecimento. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, independente da condição que esteja atravessando de dor. É o grande desafio. E como base também do estudo de hoje, a gente tem o livro Pão Nosso, né, na psicografia do Chico Xavier, e nos textos trazidos pelo benfeitor Emmanuel. Hoje a lição é de número 173, que se intitula Como Testemunhar. Muito oportuna, né? Como testemunhar, testemunho. No dicionário, só para a gente poder refletir na palavra testemunho, no dicionário está lá, declaração, depoimento, afirmação fundamentada e comprovada. Isso é um testemunho. Então, testemunhar seria darmos o depoimento, a afirmação e a comprovação através do exemplo e da prática de algo que efetivamente vale a pena ser dito e ser vivido. E aí nós estamos falando do nosso querido Mestre Jesus e a vivência do Evangelho na nossa vida. A página de Emmanuel nos concita a essa reflexão, como testemunhar, ou seja, como sermos cristãos, espíritas ou espíritas cristãos, diante da vida, independente do momento que estejamos passando, das dores que estejamos passando, né? E essas dores sendo sustentadas justamente por esses testemunhos, por essa força que vamos buscando dentro de nós, trazidas pela doutrina espírita, para superarmos e atravessarmos essa dificuldade. E aí, logo no início da página, ela é aberta com uma anotação que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Esse capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo apóstolo Lucas. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Que poder é esse do Espírito Santo? Que Espírito Santo é esse, né? A gente escuta essa expressão, Espírito Santo, Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor, ou os trabalhadores do Senhor, né? Que expressão são essas?
e que o próprio texto do Dr. Herman, eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui, ele também usa essa expressão em algum momento aqui do texto. Ou seja, na verdade, de forma simples, podemos entender como o Espírito Santo, esse conjunto desses espíritos superiores que a gente carinhosamente e de forma muito íntima, com todo respeito, chamamos de benfeitores espirituais, né? Os espíritos do Senhor, que está lá no Evangelho, que são as virtudes do céu, qual clarão que se aproxima da terra para nos ajudar na compreensão do Evangelho de Jesus. Então, quando a gente recebe esse poder do Espírito Santo, na verdade é essa possibilidade de nos aproximarmos da figura do nosso Mestre Jesus e dos seus ensinamentos através dos benfeitores. Os benfeitores espirituais fazem essa ligação, essa aproximação. Eu lembro de uma aula do seu altivo lá no Leon Denis, onde estudávamos o livro dos Espíritos, era uma questão a cada 15 dias. E aí eu lembro que ele escreveu lá no canto superior esquerdo do quadro a palavra Jesus. E no meio, mas bem embaixo, nós. E aí perguntou para a gente se nós nos achávamos distantes de Jesus e por quê. Foi essa a reflexão. E as pessoas, por mais espíritas, né, que disséssemos ser, olhávamos para Jesus de forma distante, insegura, envergonhados, sem intimidade, sabe? Acho que ele fez um exercício, uma vivência, e aí eu proponho até essa divisão, como é que a gente olha para Jesus e a nossa relação com ele, não é? Se ele está lá longe, se a gente acha que ele não nos observa, se a gente acha que ele não faz parte de forma viva, intensa dentro de nossas vidas e dentro de cada um de nós. Não é isso? Porque é isso que é a mensagem consoladora de Jesus, né? Que ele ia para o Pai, mas estaria eternamente conosco, né? Vivamente dentro de nós. E aí nessa figura, ele fez uma chave que começou lá de Jesus e veio até terminar lá na palavrinha nós. E aí ele escreveu entre Jesus e nós a palavra benfeitores. Os benfeitores são esses espíritos do Senhor que fazem essa ligação, que nos apresentam de forma mais clara, mais lúcida, a figura de Jesus. Não é isso? Para que a gente, num exercício continuado, possamos nos aproximarmos dele, mas de uma forma verdadeira, saindo daquela expressão corriqueira, né, que as pessoas dizem. Uma coisa é andar com Jesus no peito, não é isso? Outra coisa é ter peito para andar com Jesus. Essa fala nos concita uma reflexão de que andar com Jesus no peito seria aquele ato estritamente material, repetitivo, mecânico de colocarmos a figura, uma foto. Não quer dizer com isso que não seja importante, pelo contrário, né? Devemos apresentar Jesus assim também. Mas ter peito para andar com Jesus é independente da camisa que, né, estejamos usando naquele momento. Jesus está sempre dentro da gente, através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras e dos nossos atos. Os atos precisam ser certificados realmente com aquilo que a gente sente dentro da gente. Por isso que na folhinha que foi lida, Dr. Herman sinaliza que essa relação de verdade, ela é singular, ela é pessoal, né? As aparências enganam e é verdade. Quem vai dizer como está a nossa fé? A que ponto está a nossa fé?
quem vai conseguir mensurar qual é a maior dor? Se é a minha ou do companheiro do lado? Qual é a dor que é mais significativa? Isso não tem, diante da lei, esse peso específico, não é? Há uma relação subjetiva. Todas as dores têm um valor fundamental para os benfeitores, porque é a nossa dor, é a minha dificuldade do momento. Mas os benfeitores nos dizem que, independente da dor que sintamos, que não deixemos de caminhar, né? De trabalharmos, de seguirmos adiante, porque é o trabalho que vai gradativamente nos sustentar diante das lutas e dificuldades que venhamos a passar ou que estejamos passando no momento, seja a dor da doença em nós ou num querido do nosso coração, seja uma dor familiar, um conflito familiar das ordens mais diversas, mas que diante da dor a gente não se embote, se encolha, não é? Fuja do mundo, esperando milagrosamente que essa dor passe para que a gente efetivamente retorne à seara do Cristo. Mas o que os benfeitores desejam e que Jesus nos convida é justamente o contrário, para que a gente pegue ou lance mão, né, da enxada, da charrua para lavar a terra, independente da nossa dor, com os joelhos, como a minha mãe costuma sempre dizer, né, com os joelhos desconjuntados, quebrados, o coração sangrando, a gente não deixe de caminhar, né, que a gente faça a nossa parte. Por isso que o Dr. Herman sempre diz lá, trabalhe, 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 estude, dedique-se, né, mas não deixando nunca de acolher a cada um de nós, direto ou indiretamente, na nossa dor. E a casa espírita, ela tem essa função de refrigério, ela tem essa função de um espaço preparado fluidicamente, para que a gente, uma vez frequentando e fazendo parte do ambiente, naturalmente façamos um tratamento fluídico, espiritual, através da presença. O estudo vai fazendo com que o nosso espírito se sensibilize para as coisas espirituais, para a realidade de fato que é a vida espiritual. Uma vez tendo a certeza que somos espíritos imortais, isso é uma construção pessoal. Se eu sei que eu sou um espírito imortal, que a morte é um fenômeno biológico, não é? E que a vida continua após a morte, se eu tenho a certeza disso, se essa construção já existe dentro de mim, o segundo passo precisa ser dado, é vivermos conforme a doutrina espírita nos orienta, na condição de que somos espíritos imortais. Então, na vida, devemos avaliá-la de uma forma realmente mais madura, sobre o que já estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa existência, dentro daquilo que eu já sei, que eu já aprendi que preciso fazer. Lá na Casa Espírita, lá no Leon Denis, eu estou à frente, né, junto, logicamente, com algumas outras queridas pessoas, na coordenação do encontro de dependências, lá na casa. E esse ano nós estamos preparando o estudo para o encontro do ano que vem. E aí, um dos tópicos, a gente refletia que muitos espíritas, ao invés de se adaptar à doutrina espírita, fazem com que a doutrina espírita se adapte à sua vida, né? Ou seja, ao invés da gente entender os ensinamentos e buscarmos colocar em prática daquela forma, não, a gente pega e encaixa, né? Um exemplo de encaixar eu vou lá, faço o meu trabalho, assisto a minha reunião pública, mas hoje é o meu dia que eu vou fazer o que eu quero, como bem entender, ao meu modo, à minha maneira.
né? Ou criamos determinadas leis ou posturas pessoais, mesmo sabendo que elas são, vamos dizer assim, contraditórias ou entram em choque com alguns ensinos que já sabemos. E aí a gente muitas vezes justifica isso com a eternidade. Numa fala do tipo, a gente tem tantas encarnações pela frente, o progresso se faz lentamente, passo a passo, ninguém dá saltos, tudo é uma verdade, mas é uma fala não de encorajamento e de lucidez, mas uma fala que sustenta uma falta de aplicação verdadeira no nosso processo de transformação moral e crescimento. E aí a gente negocia muitas vezes com isso. E é interessante que lá no estudo, o grupo especificamente, tem observado isso de uma forma mais lúcida. E muitos, em depoimentos, têm falado que isso tem mexido positivamente, apesar do desconforto que gera. Mas já se incluindo e se vendo que muitas vezes na vida negocia. São coisas mínimas muitas vezes. Por exemplo, alguém nos fala assim, nossa, você ainda tem a língua afiada, adora uma fofoca, né? E a gente sabe que essa fala potencializada, ela pode trazer danos e dificuldades não só para a gente, como para aqueles que estão ao redor, e potencializada por espíritos desencarnados que, vamos dizer assim, participam daquela mesma faixa de vibração. E aí a gente diz, não, mas eu já me esforço tanto, qual o problema dessa questão aqui? Então essa negociação, ela é delicada, não é, na nossa fala, e precisamos estar atentos a isso. E Emmanuel fala assim para a gente, com relação a como testemunhar, nos ajudando nessa reflexão do testemunho, apesar da nossa dor, apesar dos nossos infortúnios ocultos, não é isso? Quando a gente entra aqui na casa, nós encarnados não sabemos o que o outro traz de dor e de angústia em seus corações, não é verdade? Não sabe, às vezes a gente chega na casa, senta ali quietinho, ouve a reunião, tomamos o passe, nos emocionamos, pedindo a Deus, mas os benfeitores, esses, sabem realmente o que estamos sentindo, o que estamos passando, e trabalham diretamente nas nossas questões. Mas o testemunho tem uma parte que é nossa. No texto, Emmanuel diz assim, realmente Jesus é o Salvador do mundo. A gente não tem que ter dúvida disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso guia e modelo, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. Mas ele diz que Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhes procuram os recursos salvadores. Então, Jesus é o Salvador do mundo, mas Emmanuel já sinaliza que precisa de uma participação nossa, ativa, dinâmica e continuada nesse processo de transformação do nosso planeta, né? Não há planeta redimido ou renovado sem almas redimidas e renovadas, não é verdade? Para que um planeta mude, para que o planeta passe para uma condição melhor, como a gente diz aí, para um mundo de regeneração, é preciso que cada habitante faça a sua parte individual, cumpra a sua cota de compromissos nessa parceria com o nosso querido Mestre Jesus. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, com as atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. O que é um preposto? Eu anotei isso aqui. Preposto seriam
Ou seria aquela pessoa que dirige ou administra por delegação os bens ou uma instituição ou algo de um proprietário. Isso quer dizer um preposto. Então, ele, no texto, nos diz que testemunhar seria assumirmos a condição de prepostos do Cristo, ou seja, abraçarmos de fato a sua doutrina, os seus ensinos e tentarmos, dentro da nossa condição real, colocarmos em prática. Não é uma posição de beatitude, nem de santificação, não, mas é um esforço real. É a prática do dever, que está lá no Evangelho. A gente não tem como aferir o esforço do outro. A gente não tem como medir se o outro, não é, está se dedicando ou não. Isso é tarefa dos benfeitores. E essa aferição, ela é singular, ela é individual. Nós conseguimos fazer de nós mesmos, não é verdade? Se nós pararmos de forma sincera conosco, e devemos fazer esse exercício para avaliar se estamos realmente cumprindo, nos esforçando para nos tornarmos de fato criaturas melhores, né, espíritos mais renovados. É um esforço de avaliação pessoal, singular e silencioso. Não é isso? Às vezes dividimos com outro, um outro que confiamos, alguém, né, que nos sentimos abertos em abrir o nosso coração. Né? A gente vê, e eu tive a oportunidade de várias vezes ao final das reuniões públicas aqui, ver a fila que forma para falar com a Alda. Não é isso? E com certeza, por mais que seja breve aquela fala, ali a gente tem um aconchego, a gente tem um colo, não só da pessoa, né, Alda, querida, que é um exemplo de vida, de postura, mas também um colo dos benfeitores ali naquele momento para nossas dores. E a gente sai renovado, assim como o seu altivo fazia lá no céu, né? Aquela fila imensa de pessoas querendo falar com ele, era uma fala rápida, mas que nos alimentava plenamente. Não é isso? Porque na verdade a gente não está falando de minutos cronológicos do relógio, mas sim o tempo do acolhimento. Não é? É um amor que nos envolve, não só da pessoa, do médium, mas dos benfeitores que ali estão junto, tratando, né, nos sustentando, nos acolhendo. É impraticável o aprimoramento das almas sem a educação. E a educação exige legiões de cooperadores. É fato. Educação vai se tornando uma exigência fundamental para que a alma se renove. Não a educação escolar tradicional que é importante. Essa mas a educação que forma ou que transforma o espírito, a educação moral. E ele diz que essa educação tem que ser pessoal e também uma educação que exige uma legião de cooperadores, ou seja, na convivência social, na troca uns com os outros, né, no exercício do ama o teu próximo como a ti mesmo, é que vamos crescendo e nos burilando nesse esforço coletivo de renovação. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor, na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vista à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos que sejam. Então, o título, a aparência, não é definidora de nada. Apesar de nós, humanos, valorizarmos isso porque estamos no mundo material, que é o mundo das formas, e ainda temos uma cultura desse lugar, né? Quem é você? Sabe com quem está falando, não é isso? E o Evangelho a todo momento nos mostra, né, que os últimos serão os primeiros. E tem um texto do Evangelho, que eu não lembro de quem é o Espírito, que diz que quantos, né,
ele, ao desencarnar, se deparou que na Terra era considerado como uma pessoa desprezível, vamos dizer assim, insignificante, e lá ele tinha que se colocar de joelho diante da grandeza, não é? E da estrutura espiritual. Então, na verdade, essa desconstrução é importante a gente fazer. Não é a pessoa, não é a persona, a personalidade que conta no mundo espiritual, mas é o ser que está por trás, né, daquele corpo, daquela forma, daquela estrutura, daquele cargo, não é isso? Sou médium da casa de Leon Denis, sou trabalhador, sou médium lá do grupo Dr. Erma. Enfim, isso não credencia em nada. Faço palestra na casa. Também isso não credencia de nada se dentro nós não estamos num trabalho de renovação. Não quer dizer que a fala não vai ajudar, ou não vai ser portadora de uma orientação e de um despertamento, mas o progresso ele é individual, não é? A prestação de conta ela é singular, é cada um com a sua consciência e todos nós com a lei de Deus. Acabou já? Posso falar mais um pouquinho? Então, até agora, diz Emmanuel, conhecemos a saciedade na Terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Isso são posturas conhecidas nossas, praticando ou não, né? Muitos de nós, ou a grande maioria, ou todos nós, já não estamos mergulhados nessa atitude mais doentia, mas a gente convive muito facilmente ou se depara com essas posturas das pessoas que querem exercer o mando, o domínio, querem ferir, se recusam a assistir, são indiferentes, né? Dentro da nossa casa, na nossa família, no ambiente de trabalho, enfim, nas instituições que frequentamos. E nós, espíritas, de posse desse manancial, desses ensinos, temos que nos tornar essa legião de testemunhas e de educadores de espíritos, ou seja, de propagadores da Boa Nova. Não é isso? Quando a gente sai, acredito que isso já deva ter acontecido com muitos, quando sabem que somos espíritas. Ah, você é espírita? Você frequenta lá o grupo Dr. Erma, que o grupo Dr. Erma é um grupo espírita de referência em Campos. Então, quando dizemos que frequentamos a casa, estamos falando de um lugar que, numa escuta de fora, tem um valor, não é? E quando dissemos que somos trabalhadores da casa, temos compromissos com essa fala, porque temos compromissos com o grupo, com a equipe, com os benfeitores e, naturalmente, com a lei de Deus, de levarmos adiante aquilo que a gente recebe dessa casa, estruturada, organizada do ponto de vista material e, acima de tudo, do ponto de vista espiritual, fluídico espiritual, não é? De uma equipe espiritual que nos abraça, nos agasalha, não só a nós individualmente, mas a nossa família também. Quando a gente chega à casa espírita, a gente traz um mundo íntimo, né? Dentro de cada um de nós. Temos um mundo que fervilha, que palpita, que bomba na fala mais moderna e contemporânea. E muitas vezes a gente traz à mente os nossos familiares, as nossas dores, as nossas dificuldades, e os benfeitores vão recolhendo, vão analisando, e os técnicos, os trabalhadores da casa, os trabalhadores do Senhor, não é? Muitas vezes estão ao nosso lado e nos acompanham até os nossos pontos de origem para avaliar a condição e a situação de cada um de nós. O que está acontecendo lá na casa do fulano? O que está acontecendo lá na casa do Daniel, do Pedro? Vamos lá ver, o Pedro está triste, o Pedro está preocupado, o Pedro está isso, está aquilo, o Daniel, enfim. A espiritualidade se movimenta e dispõe
dispõe de benefícios e ajuda, mas também avalia o trabalhador. Qual o recurso que ele já tem? Qual o conhecimento que ele já tem, que ele já poderia aplicar aqui para facilitar, ou para ser um facilitador dessa dificuldade, dessa luta, não é isso? Então esse trabalho, ele é coletivo, por isso que Jesus é o Salvador do mundo, mas ele precisa dos colaboradores, ou seja, precisa da nossa transformação e da nossa participação, porque não existem milagres. E para fechar, Emmanuel diz assim: raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer. O poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, e de ajudar desinteressadamente. 4 posturas que a espiritualidade, que os benfeitores esperam da gente, independente da dor que estejamos vivendo, independente dos conflitos e das lutas, a gente tem que buscar obedecer ensinando. Obedecer é sermos fiéis à doutrina, aos ensinamentos do Cristo e darmos testemunho apesar da dor. Amar construindo para o bem. Esperar trabalhando, ou seja, enquanto a tempestade na minha vida não passa, eu não posso ficar de braços cruzados sem ação. Eu tenho que me manter ali firme no leme, né? No barco, na embarcação, tocando a vida, ainda mais naquele mar revolto que se apresenta, mas há um farol. Não é isso? Qual é a função do farol para o navio? Não é norteá-lo? Não é orientá-lo para que ele chegue em segurança ao cais? Esse farol é o próprio Mestre Jesus e os seus ensinamentos. O mar revolto são as vicissitudes da vida. O comandante da embarcação somos nós, né? Tentando atravessar as dificuldades já com os recursos que a doutrina espírita nos traz. E para fechar, Emmanuel diz: percepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo e em espírito e em verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunha deles. Ou seja, não é a aparência, mas verdadeiramente a essência de cada um de nós. Essa que é a grande mensagem que os benfeitores esperam, né? É a nossa transformação íntima, o nosso esforço verdadeiro. Se estamos no esforço, mesmo caindo, mesmo nos equivocando, mesmo repetindo alguns atos errados, né? Os benfeitores olham para a gente e percebem que há um esforço real de transformação. Então a gente levanta, sacode a poeira e continua caminhando. O tropeço, o erro, a repetição, ela faz parte do processo, mas precisa ter uma clareza, uma verdade, uma pureza de coração e uma sinceridade no esforço. Aí a gente está realmente alinhado com esse projeto crístico, vamos dizer assim, dos benfeitores. Então que Jesus nos abençoe, né? Que Jesus nos envolva, que esse ano que chega, 2017, possa ser um ano diferente, né? Do ponto de vista íntimo, né? Independente das dificuldades lá fora, mas íntimo, de transformação, de melhora, de um investimento mais no nosso processo reencarnatório, num olhar mais lúcido da nossa condição de espíritos imortais, sempre com um sentimento de gratidão aos benfeitores e ao nosso querido Mestre Jesus. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe.